Olá, investidores, muito boa tarde. Estamos começando mais um Para Onde Vai o Dólar. Eu sou Alisson Correia, estamos aqui diretamente da Infomoney. Vamos resenhar aí sobre os movimentos malucos que nós tivemos no dia de hoje. Hoje foi um mercado assim bem atípico, bem fora do padrão. E aí a gente vai resenhar o porquê de tanta mudança de tendência no intraday. Vamos começar o dia de hoje falando principalmente da Ásia. A gente teve aí uma realização por parte do Japão, que subiu aí, chegou a subir por 16 pregões consecutivos. Então o mercado por lá trabalhava bem forte, né? Tem trabalhado em forte tendência de alta, tanto o mercado chinês como o japonês, porém hoje a gente sentiu um pouco de realização por lá. As commodities caíram, como o minério de ferro. Isso acabou afetando algumas ações também desse segmento. A gente teve aí um cenário levemente positivo para o mercado europeu, né? A gente teve alguns dados, alguns balanços que têm saído, principalmente o PIB inglês, atividade econômica na Alemanha. Os dados têm saído acima do esperado. Isso acabou fazendo com que as bolsas trabalhassem aí levemente em alta. O que a gente viu no decorrer do dia foi a mudança do humor, principalmente nas commodities aí do barril de petróleo, WTI e o Brent, que subiam, viraram caindo. E os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm chamado bastante atenção, muita especulação em cima de quem será o novo presidente do Federal Reserve. Aí muitos fundos estão fazendo posições em cima dessas apostas. Isso tem mudado muito os movimentos do mercado. O orçamento fiscal que está para ser aprovado nos Estados Unidos para 2018 pode afetar em muito economias emergentes, pois o corte de tributação que pode acontecer aí de grandes indústrias pode estimular ainda mais o mercado americano, deixando de que dinheiro migre para países como o Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, principalmente no câmbio, a gente tem visto uma valorização muito forte, né, do dólar, e esse é um dos motivos. Hoje nós tivemos alguns dados nos Estados Unidos, dados que saíram 10h30 da manhã e meio-dia. Esses dados, eles vieram bem acima do esperado, dando dados de ISM, dados de inflação, venda de moradias. Então, esses dados surpreenderam, o que acabou fazendo também com que o humor aqui no Brasil ficasse mais negativo. A Bolsa, o dia inteiro já trabalhou, boa parte do dia já trabalhava com um cenário negativo, com um viés de queda, até pelas commodities também que pesaram bastante. Então, a gente já tinha esse movimento negativo no Ibov. O dólar também ensaiava cair, né? O dólar que teve aí ontem o seu quarto pregão consecutivo de alta, hoje ensaiava uma leve recuperação, né? O dólar acabava corrigindo um pouco, ele chegou a cair, chegou a bater 3,23 aí na sua mínima. E tudo indicava, né, que o dólar iria encerrar aí, iria cortar esses movimentos de alta. Hoje teríamos uma realização. Porém, né, para a surpresa de todos nós, hoje vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, que vamos ter a votação, ou pelo menos em teoria vamos ter a votação no plenário da Câmara sobre esse segundo processo que temos aí contra o nosso atual presidente Michel Temer. E aí, o que acontece? Essa votação, ou pelo menos o início, né, das negociações aí para se votar, estava previsto para as 9 da manhã. Porém, não tem quórum, não chegavam pessoas suficientes, teria que ter um número de 342, se eu não me engano, deputados para que as votações pudessem ser iniciadas. Porém, há diversas manobras em relação a negociatas com o presidente para que ele abra a mão de alguns benefícios, né, para que os seus aliados possam votar a favor dele ou para que eles se dirijam à Câmara para fazer as votações, enfim, o dia inteiro, né, os analistas ali contando quantas pessoas tinham, quantas pessoas assinaram a lista, e aí a primeira sessão foi encerrada por falta de quórum, aí o Rodrigo Maia abriu uma nova sessão. Então, essas especulações, né, porque o mercado, galera, ele já entende como certo
de que esse processo não vai adiante. Então, que o Michel Temer vai ser absolvido e vida que segue. Mas o que então deixa o mercado tão apreensivo? É a quantidade de deputados que ele terá ao seu favor. Porque dependendo do número, se ele vier bem acima do que a última votação, o mercado vai entender que ele ainda tem força suficiente para tentar levar adiante a reforma trabalhista, que é algo visto como muito importante pelos economistas, pelos analistas, pelas agências de risco. Caso isso não aconteça, o mercado pode entender de que o Michel Temer, ok, ele está absolvido, o processo não vai adiante, mas ele está mais fraco e a base está mais desidratada. Então, esses jogos aí, esses números aí para cima ou para baixo, que estão mexendo um pouquinho com o humor do mercado. Mas não bastasse isso, né? Como isso já o mercado já estava acompanhando de perto, Michel Temer é levado ao hospital após sofrer uma obstrução urológica, né? O engraçado foi que na hora, galera, o índice futuro, o Ibov, despencou, já caiu muito forte, chegou a cair quase 1,5%. Uma queda muito brusca, né? O índice futuro chegou a cair 700 pontos aproximadamente. O dólar chegou a subir, o dólar futuro chegou a subir aí mais de 20 pontos. Tivemos uma variação que o dólar que até então caía chegou a subir 0,5%, novamente trabalhando próximo do 3,26. Então, o que era um dia de queda, de correção, subiu e estávamos trabalhando no quinto pregão de alta para o dólar aí no dia de hoje. Então você vê que toda essa especulação voltou a ficar em cima do Michel Temer. O que aconteceu? O que está saindo? Todo mundo acompanhando o noticiário, vinham aliados do Michel Temer dizendo que ele estava bem, que era um check-up ou que era um exame de rotina, mas não faz sentido, né? Exame de rotina no dia da votação na Câmara. Então, surgiram um monte de boatos, né? De repente não vai ter mais a votação, porque o Michel Temer, eles não vão dar continuidade se ele ficar internado. E aí, a cada notícia, a cada boato das agências de notícias, o mercado oscilava, o dólar subia, caía, o índice subiu. O índice futuro, galera, para vocês terem uma ideia, ele bateu a mínima ali próximo dos 76 mil, voltou quase 1.000 pontos. Quando o Michel Temer mandou uma carta, a assessoria de imprensa dele disse que ele estava tudo bem, ele já estava retornando para casa, que estava tudo tranquilo e que a votação ia continuar. E aí o mercado voltou, o dólar caiu, o índice subiu novamente. Então os mercados aí, como eu disse para vocês no início, bem fora de padrão. Então vamos ver se realmente a votação vai acontecer, que a gente ainda até o momento não sabe. Se acontecer, provavelmente vai sair 10h30, meia-noite, saberemos o resultado. E aí vamos ver o que o mercado nos reserva para amanhã. Hoje eu me prolonguei um pouquinho mais, mas acho que é bom, é legal deixar claro para vocês o humor do mercado. E aí a gente está acompanhando isso e, além de tudo isso, temos Copom. A gente tem o Copom, nossa atual taxa que está em 8,25, a grande estimativa é de uma queda de 0,75, 7,5 aí, a nossa taxa deve cair, isso já é dado como certo pelo mercado, deve sair aí depois do mercado. Estamos próximo aí da mínima da série histórica da nossa taxa de juros, tá? E se isso acontecer, estaremos na mínima em 4 anos. Beleza? Então, galera, muito obrigado a todos vocês, né? Como eu disse, espero ter ajudado um pouquinho com a minha leitura. O dólar aí continua batendo cabeça próximo desse 3,25. Precisamos aguardar mais dados para ver se ele vai tentar buscar o 3,30 ou não. E aí é difícil tentar precificar com tantas especulações. Então, eu gostaria de desejar para vocês aí uma excelente quarta-feira. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!